manter a mobilização permanente em frente aos quartéis ou aceitar a derrota e engolir a seco o resultado das urnas, vivendo à sombra de insegurança e da incerteza se de fato foi um processo eleitoral legítimo. Os manifestantes são persistentes. Eles enfrentam sol, chuva, tempestade. Ajoelham, oram, imploram, querem anulação das eleições, querem intervenção militar ou qualquer outra coisa que não seja o presidente eleito. Se agarram a fios de esperança, erros no código, fraudes, relatórios, fontes de bastidores. Esperam mais 72 horas. E de 72 horas em 72 horas, as mobilizações já somam 16 dias. Quais serão os rumos das mobilizações nos próximos dias? O que os manifestantes podem esperar? As auditorias das urnas terão algum impacto nas próximas semanas? Para falar sobre o assunto, trouxemos ao debate do meio-dia em Brasília o deputado federal José Medeiros e o deputado federal Luiz Miranda. Tudo bem, deputados? Olá, bom dia. Muito bom estar aqui com vocês. Prazer estar aqui com o Medeiros, com a Kiss e com todos os antagonistas. Muitíssimo obrigado, deputado Luiz Miranda, por sua participação. Tudo bem, deputado José Medeiros? Bom dia, Kiss. Bom dia, deputado Luiz Miranda. Bom dia a todos que nos assistem. Deputados, antes de mais nada, foram dias bem intensos, né? Esse final de semana, principalmente, esse feriadinho aí, emendado, né? Junto com o final de semana. Foram dias intensos de algumas revelações, de propostas. Ontem, o deputado José Medeiros, inclusive, fez alguns questionamentos sobre o relatório do Exército. E eu começo a pergunta justamente para o deputado José Medeiros. Deputado, são 3 frentes de atuação. Tem a CPI da propaganda eleitoral, o relatório do Exército e agora, mais recentemente, que ontem foi divulgado pelo antagonista, o PL pedindo anulação das eleições, que deve sair aí nos próximos dias, um pedido feito pelo PL para isso, né? Há chance concreta de algumas dessas iniciativas prosperarem, de ter um resultado concreto? Veja, o que se busca é principalmente a pacificação do país. E a pacificação a gente consegue com transparência. Transparência, dizia um jurista norte-americano, que agora me esqueço o nome, mas ele dizia, em matéria de coisa pública, não tem detergente melhor do que a luz do sol. Tudo isso poderia ter sido evitado, vamos dizer assim, essas manifestações, se esse processo, durante todo o período, tivesse sido um processo extremamente imparcial e transparente. Mas no momento em que você tem ministros, vamos dizer assim, externando a sua vontade eleitoral, você acaba inflamando os ânimos. Tem determinados agentes públicos que eles, devido à sua função, ele precisa, por mais que apaixonado esteja, ele conter a sua, vamos dizer assim, a sua paixão política. Eu me lembro do Galvão Bueno, que ele escondeu por muito tempo que era flamenguista. Isso manteve por muito tempo a áurea de que ele era imparcial, vamos dizer assim, né? Mas ele gritava com o gol do Flamengo com mais paixão. Veja bem, terminada a eleição, também o ministro que conduziu esse processo, que eu cheguei até a pedir afastamento dele, justamente para evitar tipo de contestação, devido à ligação extremamente íntima que ele tinha com um dos candidatos, mas ele não se sentiu impedido. Mas toda a eleição tem prazo de 72 horas para contestação. Terminou, 10 minutos depois ele diz, vai ser preso quem contestar o resultado das eleições. Ora, meu Deus do céu, está na lei que pode contestar. Então, essas formas, vamos dizer assim, a falta de tato na condução leva o cidadão a acabar ficando extremamente contente. E aí o pós também não ajuda, quando você vê ali um ministro dizer, justamente um ministro que já tinha declarado inimigo fidagal do presidente, dizer, perdeu, mané, não amola. Quer dizer, ele está dizendo para 50 milhões de pessoas, mais de 58 milhões de pessoas, perder. E nada ajuda, quando tudo conflagrado. E é para isso, justamente, que o PL está pedindo ampla
está fazendo uma auditoria muito ampla para mostrar. Então, lá na frente se mostra, olha, houve fraude, tudo bem, queremos novas eleições, fatos concretos, beleza. Não há, mostrar também para a população brasileira, mas o que precisa é extremamente transparência para que as pessoas fiquem tranquilas. Eu penso que isso, nós estamos sendo extremamente atacados, mas isso será saudável para o processo eleitoral brasileiro. É isso que eu penso. Perfeito. Eu passo a palavra agora para o deputado Luiz Miranda para fazer as considerações sobre essas 3 frentes de atuação aí, só relembrando o tema, e se o senhor de fato avalia que vai ter algo concreto, um extrato concreto aí, para quem está manifestando, para quem está nas ruas e para a população brasileira como um todo. Primeiramente, eu queria fazer uma pergunta para o Medeiros, se ele acredita que as eleições deveriam ser anuladas. Só isso, independente do que ele acha dos resultados. Analisando tudo que ele já estudou, se ele acredita que as eleições, da forma com que foram conduzidas, deveriam ou não serem anuladas. Se puder me responder, Medeiros, que é baseado na sua resposta, eu vou dar aqui minha opinião do que eu já venho acompanhando, e de forma bem imparcial, porque, na verdade, não tenho uma afinidade diferente, como colocado pelo Medeiros de alguns ministros, com nenhum dos candidatos. Eu já deixei isso bem claro. Mas você acha que deveria ser anulado, Medeiros? Bem, tem duas respostas que eu posso te dar, baseado em 2 fatos. Bom, análise, sai uma auditoria e você tem fato, vamos dizer, em conteste e que houve problema nos algoritmos e que houve fraude. Eu penso que você teria que ter outro certame. Não tem nada disso. Bom, apesar de achar que o pleito não foi limpo, de que o pleito foi extremamente tendencioso desde o início e tal, mas você ter um juiz ladrão no jogo sempre fez parte de vários certames. Uma pergunta bem simples, para a gente não polarizar em cima da matéria hoje. Até para não tomar o tempo da minha opinião. Deixa eu te responder. Então, eu estou te falando. Devemos ou não devemos anular as eleições? Bem simples. Havendo a eleição, tendo provas que houve fraude, eu creio que deva haver nova eleição. Não havendo, não tem o que fazer, está eleito e acabou. Mas existe ou não existe elementos suficientes que, na sua opinião, é opinião, para que você, inclusive, não seja punido pelo Supremo, como sua preocupação colocada. Tem ou não tem fraude ou suspeita suficiente para anular as eleições? Talvez você tenha tido a oportunidade de ver o documento que eu encaminhei, porque foi justamente essas indagações que eu fiz para as forças militares, para a defesa, justamente para saber essa pergunta. Eu disse, deve haver ou não deve haver outro pleito? Houve ou não houve fraude? Com base no que vocês verificaram, nós teremos que... o processo eleitoral maculado, exatamente essa pergunta que você me fez foram as perguntas que eu fiz, desmembrada essa sua pergunta em outras, foram as que eu fiz para o Ministério da Defesa. Medeiros, deixa eu responder então a pergunta aqui. Sabe o que acontece hoje? É que os próprios deputados da base do presidente, nenhum deles até agora afirmou que querem novo pleito eleitoral. Todos estão nas ruas, estão revoltados com o resultado. Em um país democrático, isso é até estranho, porque clamou-se tanto por democracia. Democracia é o voto nas urnas. Ou você diz que as urnas não foram legítimas, e você defende isso e pede um novo pleito, ou você aceita democraticamente o resultado das urnas. Você não pode criar uma terceira via, que é a via militar, é a via da intervenção, é a via antidemocrática, é a via que vai levar o Brasil a se tornar a bendita Venezuela, que eles tanto dizem que não querem porque a esquerda sumiu, agora vai tornar o Brasil na Venezuela. Mas a Venezuela e todos os países que possuem modelos de ditadura começaram questionando o pleito eleitoral e assumindo, através dos seus militares, o poder. E, em sua grande maioria, era extrema-direita. Não era extrema-esquerda que se tornaram países de ditadura. Todos os países de ditadura eram militares que defendiam, se posicionavam como direita e nunca mais saíram do poder. Ou nós defendemos, e aí teria meu total apoio, deixo aqui, Medeiros, uma coisa bem clara. Em descoberto, fraude ou manipulação dos resultados, eu até tenho suspeitos da minha eleição e de todos que foram contrários ao presidente. O que é estranho a base do presidente, desse outro lado, fraudou.
Se o outro lado fraudou, então como é que todos os inimigos do presidente foram massacrados nas urnas? Não tinha oposição para votar no Luiz Miranda, na Joyce, no Frota e em tantos outros? Não tinha um centro que discordava da opinião dos dois lados e concordava que esses então, ajudaram o país? O deputado da lei do autismo, que derrubou a lei do rol taxativo, a portaria da ANS, através daquela lei que você sabe do rol taxativo, que foi muito importante para os deficientes, autistas. O deputado Luiz Miranda foi o autor da lei, que cabeçou. A lei dos carros rebaixados, milhões de usuários em São Paulo, a vacina, a defesa pela vacina, os irmãos Miranda, tudo aquilo que nós fizemos, que no final se comprovou ser verdadeiro, foi provado que tinha corrupção sim, sem indiciamento criminal pela PF, pelo Ministério Público. Aí você tem uma votação tão pífia. Ou o país não está interessado em parlamentares que produziram, que aí me assusta bastante o futuro da nossa nação, ou realmente teve fraude, teve algo muito estranho nessas eleições, players que não tinham advogados, como o presidente Lula, o presidente advogado, quer dizer, não trabalharam com uma base onde estaria protegendo esses, ficaram de fora. Então foi a eleição dos advogados do presidente Lula e do presidente Bolsonaro, independente se você tinha ou não tinha pautas. E aí chama a atenção o seguinte, ou nós temos uma nação que está adoecida, trabalhando por pautas ideológicas e não pautas produtivas, quem produziu não teve nenhum tipo de vantagem, ou foi fraudada de fato. E aí a pergunta dos Medeiros ela é clara, se foi fraudada, eu sou o primeiro a defender novas eleições, da mesma forma que se encontra no Código Eleitoral. Agora, se não foi fraudada, de nada adianta tantas pessoas nas ruas clamando pelo retorno do militarismo. Isso é uma loucura, a gente precisa ter um embasamento legal para defender o que estão defendendo. Isso é antidemocrático e vai contra tudo aquilo que vocês sempre defenderam quando estavam do outro lado, quando eu estava com vocês do outro lado, que a gente queria ganhar de forma democrática e botamos o Bolsonaro ali com essa mesma urna de forma democrática. Então, esse questionamento, aí eu chamo a atenção aqui, para todo mundo que está nos acompanhando, é o seguinte, você é bolsonarista, acha que foi justo? Vamos fazer com que nas próximas eleições nós tenhamos um resultado melhor, com a direita melhor. Se esse é o caminho. Um líder que não tem uma rejeição acima de 50% quer esperar do resultado, por conta do seu posicionamento. Porque eu escuto muitos bolsonaristas falando o seguinte, o problema do presidente é a boca, mas não se governa com a boca, ele é um bom presidente. Só que a maioria das pessoas se sentem ofendidas com algumas falas. E talvez, mesmo não gostando do presidente Lula, votaram no presidente Lula naquele famoso voto de protesto. E o resultado foi legítimo, sim, dando resultado para o Lula. Ou nós temos um outro problema. O presidente era querido, como levou muitas pessoas para as ruas, e tinha condições legítimas de ganhar e foi roubado nas urnas. Prova-se isso e vamos para um novo pleito. O que nós não podemos é ignorar a Constituição, o Código Eleitoral, atropelar tudo e querer uma intervenção militar que vai totalmente contra tudo aquilo que os dois lados sempre defenderam. Tanto os lulistas quanto os bolsonaristas sempre defenderam um país democrático, um país justo, um país honesto para todos os brasileiros. Infelizmente, a opinião do ministro Barroso naquele momento foi vexatória, vergonhosa, perdeu o mané, é um negócio que a gente não deveria escutar nunca do ministro. Mas a verdade é, se perdeu, prepare-se para o próximo pleito, como eu já estou fazendo e tantos outros estão se preparando para poder observar. Onde erramos? Erramos na comunicação? Erramos em ter entrado na polarização? Erramos em defender o combate à corrupção? Será que foi aí que eu errei? O povo não está atrás mais disso? O povo está querendo um advogado de um dos presidentes? Então, é analisar onde errou e para 2026 não acredito que as ruas devam continuar da forma que se encontram. Deputado José Medeiros, deseja responder os mais questionamentos do deputado Luiz Miranda ou eu posso passar para a próxima pergunta? Não, é só dizer o seguinte, que nós estamos falando a mesma coisa. Eu realmente fiz todas as indagações às Forças Armadas, a gente quer realmente saber se não houve fraude, lógico, passamos, a gente não pode viver um segundo Dom Sebastianismo, né? E o que eu vejo também é o seguinte, não se trata só de não aceitar o resultado. O que acontece é o seguinte, nós temos mais coisas aí no meio, deputado. No Brasil hoje, a gente tem que, inclusive nesse debate aqui, dependendo do que eu falar, não só eu serei punido, como corre o risco do antagonista que está transmitindo isso aqui ser tirado do ar do YouTube, dos canais de YouTube ou ser tolhido pela justiça. Então, é muito complicado pelo seguinte, liberdade você tem ou não tem. Isso já é um outro ponto muito grave. Que a fala do deputado Luiz Miranda travou agora. Eu estou aqui.
Então, é justamente isso que eu tenho dito. A nossa preocupação e a população tem ido e tem as ruas pelo conjunto da obra, pelo caldo que nós estamos vivendo nesse momento. Medeiros me escuta bem, né, Medeiros? Sim, total. Então tá bom. Eu estou aqui direitinho, viu, que isso? Pronto, fui eu, voltei. Mas voltando novamente para o deputado José Medeiros, como o deputado Luiz Miranda mencionou, essa foi a primeira atuação concreta aí que acionou, que pelo menos vai buscar acionar o judiciário para tentar extrair alguma coisa que traga resultado para a população, especialmente para quem está nas ruas se manifestando, né? Mas a minha pergunta para o deputado é o seguinte: quais serão as consequências caso esse pedido aí do PL não seja acatado pelo TSE? Deputado José Medeiros. Bem, eu sinceramente eu não vejo que... Primeiro assim, o que eu vou falar aqui é um pouco forte, mas é a minha percepção. Embora, de repente, eu até seja punido por ela, eu não ando muito preocupado com isso, porque no estado de exceção você corre o risco de tudo. Mas eu não vejo bem como que o PT tenha sido o grande adversário nessa eleição. Eu vejo que o PT foi escolhido porque era o que tinha mais densidade eleitoral. Então, poderia ter sido o Alckmin, o Ciro, o escolhido para enfrentar, para tirar o presidente daí. Então, eu vejo que, nesse momento, não importa se descer um anjo do céu e mostrar qualquer prova ali, nada será aceito. Eu não acredito nisso em hipótese alguma. Mas, obviamente, que a lei permite que os partidos entrem com contestação até 72 horas, entre com a AIGE, que é um tipo de ação antes da diplomação, e entre com a AIME, que é uma ação de impugnação de mandato eletivo depois da diplomação. Tem todos esses instrumentos jurídicos. Qualquer coisa que nós entremos, com certeza será, pelo grande PT, rotulado como um ato golpista e um ato antidemocrático, embora esteja dentro da lei. Mas nós estamos no momento em que a lei é interpretada por quem interpreta do jeito que quer. Então, como nós estamos nesse momento, eu digo que as consequências práticas provavelmente serão... Acho que o deputado travou agora. Deputado, nos escuta? Eu escuto. Escutando. Ele acabou de ser derrubado. Não, né? Vou saber que eu estou tranquila. Esses são os impasses do debate virtual. Acho que quem nos acompanha aqui no Meio de Brasília já está acostumado, sabe que a gente tem esses problemas técnicos que não são problemas, né? A gente sabe que cada um está em um canto do país e esse debate é virtual. Agora, eu acho que o PL tem prestado um serviço à Justiça Eleitoral e que tem sido muito incompreendido. O partido tem sido até, de certa forma, punido e atacado por alguns ministros, querendo saber de onde veio o dinheiro, que não sei o quê. Olha, o partido tem dinheiro de fundo de doação, enfim, quer de alguma forma punir o partido por querer jogar transparência no governo. Mas eu creio que, ao jogar transparência, o partido está fazendo um favor maior à Justiça Eleitoral do que a si próprio, porque, digamos que passamos a auditoria e a auditoria chega ao ponto, e são profissionais seríssimos, são profissionais oriundos do ITA, e os profissionais chegam e falam, olha, beleza, não tem nada, e pronto. Gente, tem que chegar à conclusão e falar, olha, gurizada, que nem diz lá em Mato Grosso, gurizada, perdemos, amanhã é outro dia. Tchau. Entendeu? Agora, se tem, nós também não podemos aceitar que haja. Ah, não, e está contaminado também um dos deputados. Para aí, vamos para outra eleição para deputados e para todo mundo também. Não tem essa história de falar, a Medeiros ganhou, está tranquilo, então não tem que ser só para presidente. Tem que ser para todo mundo. Agora, a gente precisa discutir as coisas. O problema que eu vejo maior, e eu acho maior do que tudo isso, é você não poder falar sobre o assunto. Cala a boca. E aí eu disse isso na tribuna e foi cancelado nas minhas redes sociais, que eu disse, olha, as coisas estão parecendo o seguinte, o sujeito chega com um batom no colarinho, cheirando álcool, com um perfume diferente. A esposa diz, escuta, me dá uma explicação aqui. Ele fala, cala a boca. Cala a boca. Aí ela que estava desconfiando, passa a ter certeza. Eu falei, isso foi cancelado nas minhas redes, mas eu falei na tribuna. Mas, enfim, essa é a situação. Por isso que eu falo, transparência não faz mal a ninguém.
Muitíssimo obrigada. Deputado Luiz Miranda. Bom, na verdade, eu acho que o PL ainda não afirmou com certeza absoluta que vai ou não vai entrar com essa ação. Até porque, segundo Medeiros, né, e outros deputados que eu conheço do PL, já disseram que seria inócua, seria mesmo somente para poder marcar posicionamento junto à base e mostrar o seguinte: nós não concordamos com o resultado, mas nós já sabemos que não vai mudar o destino do Brasil nos próximos 4 anos. Então, essa decisão ela tem que ser vista com outro olhar. Primeiro, se ela é eleitoreira para 2026, manter a base aquecida e revoltada, porque fica com esse sentimento de que foi lesada. Isso é muito perigoso, porque nós podemos ter um problema como teve lá no Capitólio, nos Estados Unidos. Você mantém a base muito acirrada, esses ódios vão cada vez crescendo mais, e você tem uma tragédia. E aí é importante analisar quem serão os responsáveis por essa tragédia. Porque se de fato tem fraude, volto a afirmar, vamos anular as eleições? Sim, tem meu apoio para anular, vai ter o apoio de todo mundo, até de quem é da oposição, porque quem quer um país justo, quer um país democrático. E fraude nas eleições é o fim da democracia. É o fim, de uma vez por todas, de tudo aquilo que a gente sempre defendeu. Não teve fraude, não tem como provar que teve fraude, não consegue se demonstrar com a mínima clareza, como bem colocado aqui pelo Medeiros. Até agora, ninguém chegou e falou assim: está aqui a fraude, está aqui o algoritmo. O que se sabe houve um ativismo de várias partes para os dois lados. Nós tivemos poderes de quem estava sentado na cadeira do próprio presidente Bolsonaro, ministros, trabalhando contra o presidente, fazendo falas, inclusive, chamando de ladrão, de ex-presidiário. Quer dizer, são ministros da República atacando diretamente a honra do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Não, estou só comentando, Medeiros. E outros que se sentiam ofendidos, defendendo e atacando o Bolsonaro. Nós tivemos uma eleição polarizada. Nós tivemos uma eleição com o resultado dos deputados e senadores. Mostra-se claramente, você tem um garoto que foi o mais votado do país, que não apresentou um único projeto. Ninguém sabia o que ele vai fazer. Ele só foi o maior defensor do Bolsonaro. Ele, todas as vezes que ele ia para as redes, era para bater nos adversários e defender o Bolsonaro. Então, você teve uma eleição que mostra bem o resultado. Agora, se eu fosse fazer uma análise, teve fraude ou não teve fraude, eu sou um dos casos que tenho dezenas e dezenas de páginas, em cada linha tem uma urna, em que eu tive um voto. Quer dizer, o cara ou a mulher não levou um companheiro para votar, não levou um amigo. Eu tenho milhares de votos, foi um em cada urna. Parece que foi programado para ser assim. É quase impossível, humanamente, ter acontecido da forma que foi. Eu posso contestar? Não, eu tenho suspeitas seríssimas de que essa eleição teve algo de errado nela, mas eu não tenho a prova. Se eu não tenho a prova, eu tenho que parar de criar esse ambiente acirrado, que ele é perigoso. E aí você tem já um judiciário que já se demonstrou claramente está cansado desse assunto, ao ponto de estar extrapolando. Concordo com o Medeiros, você tem que ter o direito da sua opinião. Mas ele já está achando que aquilo está passando do limite. E aí, de repente, ocorre mortes, você tem uma situação mais agressiva, você tem uma revolta armada, ou algo parecido, por conta dessas manifestações sem fundamento legal, você vai ter um problema sério. Pessoas podem sim se pagarem, inclusive com a sua liberdade, por conta de terem mantido esse ambiente, um ambiente extremamente tensionado. O que eu acho? Deputado Luiz Miranda, pode concluir. Depois eu aproveito sua fala para fazer mais uma pergunta. Perfeito. O que eu acho? Se o PL acredita fielmente de que ele tem a razão, de que os profissionais ali envolvidos nessa última análise, inclusive do ITA, sabem o que estão falando e é embasamento legal suficiente para anular, através de uma cláusula no Código Eleitoral, dizendo que não havendo condições de validar os votos, não havendo condições de fazer as devidas confirmações, a eleição é anulável. Então, você não precisa ter a fraude propriamente dita, basta não ter condições de validar, que é mais ou menos onde eu senti que o PL vai. Então, explique isso para o seu eleitorado, de forma clara. Nós não temos ali o algoritmo ladrão. Nós não conseguimos pegar aquele trojan, que é possível, já foi provado que é possível. Nos Estados Unidos, as urnas eletrônicas lá já foram, inclusive, colocadas sob suspeita, porque fizeram fraude nelas, né, de forma com um vírus que ele atua na hora que inicia a eleição e se autodeleta no fim da eleição. Se é possível e eu não posso auditar, eu tenho uma eleição anulável. E aí sim, o PL teria êxito, mostrando isso de forma clara. Não tem isso de forma clara? Não pode fazer isso. Porque só entrar com a ação, nós vamos trazer uma tragédia para o nosso país, sem resultado final, e que talvez nós tenhamos aí um problema mais grave do que pode se esperar. Você pode ter uma revolta armada, uma guerra civil, em um país que não está precisando disso, está precisando de paz.
Perfeito. Deputado Luiz Miranda, aproveitando a sua palavra aí, o meu questionamento mesmo tendo provas concretas, o senhor avalia que o TSE vai aceitar essa ação do PL? E aí a outra pergunta também vai ao encontro que o senhor acabou de falar. Caso o TSE não acate esse pedido, quais serão as consequências em termos de mobilização? Porque a gente tem percebido que os manifestantes estão bem engajados, né? Eles são persistentes, eles não estão querendo desistir. Então, a minha pergunta é, será que o TSE vai, de fato, aceitar esse pedido, mesmo com provas, já que o PL está aí fazendo 2 auditorias, né? E, caso não aceite, como é que os manifestantes irão se posicionar diante disso, né? Porque tem esse risco também. Depois eu passo essa é a preocupação. Por isso, daí, a responsabilidade do PL, né, Valdemar e toda a cúpula, com essa ação. Eles não podem entrar com essa ação sem ter a convicção de que eles têm total razão naquilo que estão defendendo. Não pode ser uma ação de achismo, até porque nós estamos falando de fato. Nós não estamos falando de algo que você pode levantar a suspeita, tendo visto o momento de acirramento do país. Se eles possuem o fato, dificilmente você vai ter um TSE vindo contrário aos fatos ali apresentados. O que o TSE pode pedir é tempo para uma auditoria escolhida pelo tribunal verificar se aqueles fatos ali apresentados são ou não são verdadeiros, o que daria tempo suficiente para a nomeação do novo presidente, caso identifique-se que aquilo não é algo concreto. O TSE, acho que, pelo momento que o país está vivendo, não pode simplesmente rejeitar a ação, ela tendo fatos concretos sendo apresentados. Porque, sim, respondendo a segunda pergunta, a população que está nas ruas não irá aceitar. Você tem um fato apresentado pelo partido de forma documentada, e volto a dizer, o partido vai ter uma responsabilidade legal, inclusive criminal, em decorrência de informação falsa. Então, eu imagino que o PL só vai apresentar esse pedido de nulidade das eleições de 2022 se tiver muito respaldado legalmente, com fatos legais, e que, óbvio, precisam ser verificados pelo TSE. Por isso que eu não acredito na rejeição da ação no primeiro momento. O TSE, se entender que tem provas para rebater, como já ocorreu com as urnas que tiveram 100% dos votos do presidente Lula, quando foi observar, é porque estavam dentro de ocas indígenas, áreas que realmente a população não se sentia confortável em votar no Bolsonaro, ninguém ali votaria no Bolsonaro, votaram no Lula. E aí teve resposta, e o próprio PL fez um comentário num evento deles, dizendo que essas respostas são saudáveis para poder matar as suspeitas que muitas das vezes têm fundamento, mas não tem como você ter a resposta sem abrir a caixa preta das eleições, que ali, quando é aberta, fica demonstrado que não teve fraude. Em havendo isso, certamente nós vamos ter 2 caminhos. Ou o TSE não consegue rebater os fatos, e aí tem que se iniciar um processo de novas eleições, né, porque você tem aí a suspeita de uma fraude. O que eu acho que não vai mudar muito o resultado presidencial, porque o Bolsonaro conseguiu ter um êxito histórico nessa eleição. Ele tirou 6 milhões de votos. Era impossível ele fazer o que fez. Então, a derrota dele foi no primeiro turno. Ele conseguiu fazer algo, uma mobilização que nunca foi vista. Ele tomou votos do Ciro, da Simone Tebet. Então, assim, eu duvido muito que ele, tendo ficado recluso agora, não se manifestando, não trabalhando, não buscando comunicar com o seu eleitor, ele vai virar mais votos do que o presidente Lula, que está na COP27, que está trabalhando, que está demonstrando que quer gerar um resultado diferente para o país. Eu não vejo diferença nesses votos. Agora sim, se a fraude alterou os números e o presidente Lula não tinha esse mesmo percentual de votos, aí a gente pode ter uma surpresa bem interessante numa nova eleição. Mas isso só vai ocorrer se, de fato, o TSE trabalhar isso com muita seriedade, o PL. Se um dos 2 lados cometerem o erro de achar que a população que está nas ruas não está disposta a lutar por aquilo que eles acreditam, nós vamos ter uma guerra civil no país, eu tenho certeza absoluta. Porque eu venho observando advogados, eu venho observando juízes, policiais, coronéis, faxineiras, porteiros, todo tipo de pessoa, classe social, cargo, seja ele funcionário público ou do setor privado, nas ruas manifestando contra o resultado das eleições. Então, nós não estamos falando o mais pobre está nas ruas, ou o mais rico está nas ruas, ou é o funcionário público. É toda uma nação que está dividida, que acredita que as eleições tiveram, de fato, algum tipo de fraude. A demonstração final do PL, com aquilo que ele acredita, sendo rebatido de forma legal pelo TSE, acabaria com esse assunto de uma vez por todas, e não sendo possível rebater, novas eleições, sem sombra de dúvidas, ou nós vamos ter uma guerra civil no país.
Perfeito. Passo a palavra agora para o deputado José Medeiros para fazer as considerações aí sobre essa pergunta. Bem, a resposta a essa ação, o TSE, de certa forma, TSE não, o ministro Alexandre, que responde ali por todos, de certa forma já deu quando houve a questão das inserções. Caiu aí? Não, estamos aqui. Pode continuar. Oi, Kiss, tá me ouvindo? Ela só saiu para tomar um copo com água. Pode seguir, meu Deus. Estamos fora do ar. Não. Não, tô aqui. Sigo aqui, Oi, firme e forte. Só você seguir. voltou. Tô aqui. De Pode certa continuar, forma, a gente já teve uma prévia do que vai ser. É mais ou menos a metáfora que eu usei, a analogia que eu usei do batom. Vai ser cala a boca e pronto. Porque quando houve as inserções, não falou assim, eu vou verificar, não. Foi assim, fake news e arquivo. Então, assim, era de se esperar que, no caso das inserções, dissesse assim, não, peraí, nós vamos dar uma investigada aqui, vamos verificar se isso ocorreu. Não houve isso. Isso é fake news e pronto. Então, a gente não tem, eu particularmente, não posso falar pelo PL, a gente não tem essa vamos dizer assim, essa ilusão. Outra coisa, em relação à ação do PL, veja bem, nós temos um presidente que não entrou hoje. Eu acho que eu e o Miranda estávamos nascendo, eu e o deputado Miranda estávamos nascendo e ele já era deputado. Então, assim, se tem uma pessoa que é talhada, é ponderada e não vai em arrobos, tem uma experiência muito grande, é o presidente Valdemar da Costa Neto. As pessoas podem gostar ou podem não gostar, mas é muito experiente. E pode ter certeza que elementos que qualquer um já entraria com pedido de anulação dessas eleições. Deputado, nos escuta? Pronto. Pois é. Pode continuar. A ligação que entra, né? Está me ouvindo? Estamos te ouvindo. Então, eu estou para lhe dizer que a maioria, boa parte dos partidos, com elementos que existem aí, já teriam entrado, não o presidente Valdemar. Então, o que ocorre? Nós tivemos, só para fazer um retrato, o deputado Luiz Miranda fez uma radiografia aí da coisa, do ponto de vista da ótica, do ponto de vista dele, e eu faço agora um pouco do ponto de vista do CRI. Nós tivemos um ativismo forte quando o ministro vai e chama um dos candidatos de inimigo, quando você tem notadamente uma beligerância contra um presidente, aí, assim, você não pode levar os seus anseios para uma disputa, ou então você tem que se tornar impedido, cara. Você não pode fazer isso num período. Outra coisa, a primeira coisa que o ministro falou de dedo em risco foi: quem fizer fake news vai preso. Nós temos um deputado que disse: eu vou fazer fake news, porque os bolsonaristas fazem, e então eu vou fazer o contraponto. E esse cara se comportou como um macaco numa loja de cristal. Esse cara é o Janones. Sabe o que esse cara teve de punição? Zero. Porque suspenderam uma publicação dele e mais nada. Esse cara fez uma fake news que nos arrebentou. Então, assim, o pleito foi todo assim. Qualquer um entraria já com suspeição dessa eleição, não o Valdemar. Então, eu acho que ele está indo justamente, deputado, na linha do que o senhor tem dito, com extrema ponderação, mas sem deixar esse público todo sem uma resposta, simplesmente nas ruas. E eu penso que quando ele pega uma auditoria totalmente independente, totalmente profissionais mesmo, que tem um nome a zelar, é o que eu falo novamente, está ajudando muito mais o processo eleitoral brasileiro do que propriamente o PL. Então, sem sombra de dúvida, eu sinto muito tranquilo e vejo que, se houver um banho de sangue nesse país, ele tem um CPF. Ele tem um dono, Alexandre de Moraes, não Valdemar da Costa Neto. Perfeito. Deputados, muitíssimo obrigada pela participação nesse debate. Eu tenho certeza que todo mundo que nos assistiu aqui hoje saiu com informações importantes aí para contribuir para os debates, para a informação, e a gente espera aí que
não aconteça um banho de sangue, não é o que a gente espera, não é o que a gente quer paz e tranquilidade no nosso país, mas também quer que o resultado das urnas seja claro, né? Eu acho que é o anseio de todos os brasileiros. Deputado, obrigada pela participação nesse debate do Meio-Dia em Brasília. Nós que agradecemos. Eu tenho certeza que o Medeiros fez uma participação ponderadíssima, ainda assim não deixou de deixar a opinião dele, o que ele pensa. Esse que é um ambiente saudável que a gente espera, que a imprensa possa sim promover esse tipo de ambiente, que as pessoas possam dar suas opiniões e não serem caladas por elas, né? E serem responsabilizadas também. De acordo com a sua opinião, se ela for uma opinião leviana, criminosa, que a pessoa seja responsabilizada, mas você não pode impedir que ele tenha opinião e que a imprensa não possa divulgar isso. Então, obrigado por esse espaço. O assunto, a gente sabe que é um assunto denso, polêmico, que alguns que inventaram de falar sobre o assunto foram punidos. Eu espero que o antagonista tenha o êxito de levar a nossa voz daquilo que a gente acredita. Eu acredito, sim, que se houve fraude ou mesmo uma ruptura daquilo que se esperava de uma fiscalização das eleições, precisamos de um novo pleito. Aí o cara que está eleito, que defende que o PL tem quase 100 deputados eleitos, fala o mesmo. Então, Medeiros, nós estamos falando a mesma língua, que é a língua da democracia. O que é certo, independente de que lado você se encontra. Muitíssimo obrigada, deputado Luiz Miranda. Muitíssimo obrigada, deputado José Medeiros.